Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira aqui no Primeiro Jornal o coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Teutônia, Evandro do Canto Borba. Bom dia, Evandro. Um prazer recebê-lo. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. Também recebo as agentes de combate a endemias, a Maiara. Bom dia, Maiara. Bom dia a todos os ouvintes. E também a Guahira. Bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente um feliz 2019 para vocês, né? E que possamos neste ano continuar desenvolvendo um trabalho assim que vocês possam, como sempre o fizeram, né? O que nos traz hoje aqui, o que traz vocês aqui é uma preocupação que eu lembro que da última vez a gente já conversava sobre, mesmo quando não é verão, mas a preocupação ela é de ano inteiro, mas é o combate ao mosquito, a Aedes aegypti, que causa aí não só dengue, mas também zika vírus e chikungunya, né? Então doenças muito preocupantes. A gente passou por muito tempo ouvindo sobre microcefalia e outras anormalidades aí que preocupam muito. Como é que está a situação hoje, falando em Teutônia, mas também como região? Qual é a situação que se apresenta hoje? A situação é sempre um problema, né? Teutônia continua infestado, né? Não mudou nesse quesito. O único quesito que tem, a gente reforça essas ações da própria comunidade, fazer as limpezas nos seus terrenos, né? O pessoal que tem terrenos baldios, né? Continuar fazendo a limpeza, né? Cuidado dos lixos, porque qualquer elemento que possa criar água pode produzir larvas do mosquito, né? E isso é sempre um problema. Só para relembrar, para ser considerado infestado, qual é a situação que se apresenta? Tem que ser encontrado, digamos, o mosquito contaminado. Contaminado. Né? Exato. Isso daí e foi isso, encontrado. No caso, foi encontrado. Foi encontrado já, né? E então até que se prove o contrário, né? O local é infestado, não tem jeito, né? Então em vários pontos se encontra larvas do mosquito, né? Aqui em Teutônia. Muito embora as ações tenham melhorado, né, meninas, no quesito de limpeza dos pátios, assim, a população tem sido bastante colaborativa nesse ano 2018. A gente viu que os pátios, os terrenos, assim, têm melhorado significativamente. Mas sempre é bom reforçar, né? Sempre é bom reforçar, sempre é bom estar atento. Outro assunto também que acho que é importante ressaltar é que os entulhos também são focos também para problemas de escorpião, né? Nós temos escorpião em Teutônia, então isso daí também, além de criar o Aedes em certos pontos, podem criar os escorpiões. Então é importante que a população cuide disso. Por enquanto, os escorpiões que a gente tem é o escorpião preto, né, que não é o escorpião venenoso, mas a picada dele é muito dolorosa. E então, assim, é muito importante continuar a limpeza dos pátios, né? A prefeitura já fez também o trabalho esse ano da ação Consciência Limpa. A vigilância sanitária participou, né? Nós conseguimos, assim, uma grande quantidade de recolhimento de entulhos das margens da rodovia e também dentro dos bairros, mas o problema tem que ser constante, né? A limpeza tem que ser constante. Cada um tem que fazer sua parte, né? Não é um problema público, é um problema social. O problema é a água parada. Água parada. O problema está todo ali. Água parada. Então, se, digamos na minha casa lá, meu pátio, costumo manter em dia, e não tenho nenhum tipo de recipiente que possa ter água parada, ou mesmo no pátio, qualquer tipo de local, está tranquilo a princípio, sem problema. A princípio está tranquilo, né? É que o problema é que às vezes qualquer ralo, qualquer ralinho que tenha na rua, qualquer cantinho que a gente tenha certeza que não tem nada, pode ter. Então não é tão simples assim. Tem que fazer uma revisão minuciosa, é importante, né? E essa revisão ela é importante pelo seguinte: quanto menos problemas a gente tiver com a Aedes, mais dinheiro sobra para outras áreas, para investir na saúde, né, para investir em outras coisas. Então o nosso trabalho é prevenir
para que não ocorra gastos desnecessários, né? Porque tratamentos referente ao Aedes é muito caro. Uma microcefalia para o resto da vida, né? Então tem que ter esse cuidado. Tá certo. E a equipe de endemias fazendo trabalho de visitas, de fiscalização constante, né? Sim, até a gente ressalta agora, até nesse período, as pessoas saem de férias, né? Então a gente pede para ter uma atenção redobrada, para sempre dar uma olhada no pátio, para ver se não tem nada que vai ficar com água acumulada, né? Até porque as pessoas ficam mais tempo fora, geralmente, né? Certo. Até nesse caso, as piscinas, como é que tem sido? Porque quando a família tem uma piscina em casa, sai de férias, fica a piscina a céu aberto. Aquela água está parada, ela também rapidamente pode daqui a pouquinho virar um criadouro, né? A piscina, ela deve ser tratada. Ela sendo tratada com cloro, ou alguém sempre indo movimentar a água, tá ok para nós. É isso que nos importa, né? Então, se a família sair, o motor programado com timer, digamos que todos os dias ele vai ligar para filtrar água e alguém lá colocando o produto, a princípio sem problema nenhum. Isso aí, sem problema algum. O que eu também estava lendo em algumas outras reportagens e que eu me lembrei também esse final de semana, foram dos vasos sanitários, até mesmo dentro de casa. Agora no período de férias o pessoal sai e deixa o vaso sanitário com a tampa aberta. Isso aí. E se puderem fechar a tampa e colocar um pouco de água sanitária também vai ajudar bastante. Quantos dias parado ali já é possível o mosquito se criar ali dentro? É rápido? Teoricamente é 7 dias, né? Mas agora com esse calorão que tem... Ele acelera o processo. Acelera 3, 4 dias. Então a família às vezes ficando mais de uma semana fora já é um problema. Já então, é um problema. Até para o vaso sanitário. E é só... Basta mantê-lo tapado, então. Isso e com água sanitária. Água sanitária Isso dentro e tapadinho, sem problema Isso nenhum. aí. Então são pequenas medidas que a gente em casa pode tomar, né? Pode fazer. Um terreno ao lado da minha casa, que é um terreno baldio. É aquele terreno que não tem ninguém morando, é um terreno que está abandonado lá, bastante inso. Como é que aquilo ali, o que pode ser feito em relação a isso? Ele é, na verdade, um local que pode, daqui a pouquinho, ser um criadouro? Pode ser um criadouro, se ali conter algum recipiente, né? Muitas vezes. Solo aberto não tem problema, a água ela infiltra, né? Isso, geralmente assim a gente não tem algum outro problema, né? Com só o terreno porque baldio, se é terreno né? rochoso já nem cresce isso lá também, isso, né? O nosso problema mais é recipientes, é lixo, algum né? Que muitas vezes assim as pessoas acabam colocando nesses locais, né? Acaba sendo jogado lixo, então, né? Isso aí. E aí ficando para acumular, então. Bom, temos esse problema instalado. A vigilância trabalha 24 horas por dia e 365 dias por ano nesse combate, né? Só que nessas épocas de calor a preocupação com certeza aumenta e aí o cuidado tem que ser bem mais intensificado, né? Qual é e naquelas residências que vocês estão visitando e não tem ninguém em casa, tá toda ela lacrada, como é que pode ser feito? Como é que vocês têm agido nesse caso para conseguir, digamos, pelo menos alertar a família? Hoje nós estamos deixando um folder junto com, como se fosse um bilhete, então escrito, né, que nós estávamos naquela residência, e nesse folder então dá algumas dicas, né, de como a pessoa pode cuidar, nos ajudar também, né, porque é um problema de todos e se a gente precisa mais da ajuda da população, né, cada um fazendo a sua parte, nós estaríamos numa situação melhor, né. Hoje em dia nós já temos uma situação melhor em Teutônia, né, do que um tempo atrás, mas é um trabalho que é de cada um e todos os dias, né, permanente. O município é bastante grande e se faz necessário uma equipe bastante grande também para essa questão, né? Então muitas vezes está também na falta de efetivo para dar cobertura a toda a extensão de um município, né? Então são aquelas pequenas dicas. Se a pessoa tem alguma dúvida de como proceder, não tem problema nenhum, até porque quem vai, digamos, estudar o caso, ele já tem muito mais noção de como fazer. Mas aquela pessoa que tem alguma dúvida, pode fazer contato com vocês na vigilância para sanar essas dúvidas, né? Se está fazendo de forma correta ou não. Caixa d'água é uma outra situação. Está em cima lá da casa, sempre, ela está tapada ou não, né? Acho que é uma preocupação que tem que existir também. E uma das coisas é a questão cultural, né? O pessoal, a população daqui, ela é uma população que ela acorda cedo, né? Ela trabalha, ela sai, então assim, esse
esse documento que a gente deixa, que as colegas deixam de cientificação, com folder, assim, tem dado um resultado bem legal, porque quando eles voltam, eles observam ali o que tem que ser feito, e pelos estudos, né, que as colegas têm feito, o resultado tem acontecido, né? É essa questão, caixa d'água, essas coisas, é no mesmo sentido da piscina. A água não pode estar parada, ela tem que, se ela está aberta, tem que fechar ela totalmente, tem que vedar totalmente. Né? O mosquito ele está sempre evoluindo, então não é tão fácil mais de eliminar ele, né? A gente sabe que até no inverno ele está conseguindo se reproduzir, coisa que não acontecia há muito tempo atrás, né? Ele é como a doença, ele vai sempre evoluindo para resistir a qualquer custo, né? E aí nós temos algumas situações assim, não importa o tamanho do recipiente que vai acumular água, né? Uma tampinha de garrafa com a aguinha dentro já é um local perfeito para ele se desenvolver. Um pedacinho de casca de ovo. Um pedacinho de casca de ovo. É incrível. Já foi encontrado, assim, não dá para acreditar. Dentro. Porque acumulou água pouquinho. Acumulou água ali, esquentou, né? Porque o Aedes, né? Ele é altamente inteligente na questão de reprodução, né? Ele sabe como é que ele vai fazer para reproduzir a espécie, para a espécie continuar, né? Então ele vai encontrar meios que jamais se poderia pensar que ali iria ter larvas, né? Então ele vai sempre, por isso que a limpeza dos pátios, olhar até por dentro de casa, né, como a questão do vaso sanitário, é importantíssimo, né? Coisas que a gente não acredita. Então qualquer tipo de água parada representa risco. Incrível, inclusive até dentro de casa. Inclusive até dentro de casa, né? Incrível. Então todo esse cuidado é pouco, né? Que os donos de casa aí, não só as donas, mas todos aí tenham esse cuidado. Se você for sair, ficar mais dias fora, água sanitária no vaso, tampa fechada, observe lá, dê uma olhadinha se a sua caixa d'água está com a tampa fechada totalmente, que é necessário, né? E se no pátio ao lado, se é um pátio, um terreno que está baldio, se não há alguma tampinha de garrafa, alguma coisa que pode, uma casquinha de ovo lá, que pode estar acumulando um pouquinho de água, porque isso vira um criadouro, né? Inclusive a questão da caixa d'água é importante, às vezes a população, o munícipe olhar. A gente encontrou caixa d'água de uso, né, da pessoa usar a água para consumo, né? E abrir lá, tá cheio de larva. Da própria pessoa, não é do município, é da própria pessoa, né? Então aí a gente alertou, né? A pessoa tampou, ela perdeu, aquela tampa saiu com esses vendavais, né? Então é importante dar uma observada. Muito importante é quem vai subir também, ver se tem condições físicas para subir, ver se não tem um problema de labirintite, daqui a pouco vai subir lá e vai se machucar, né? Então todo esse cuidado é importante, mas olhem, né? A água de qualidade a gente tem, só precisa estar tampada a caixa d'água, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. A questão de plantas, uma bromélia, ela acaba ali no seu interior, pelo seu formato, acumulando água também, né? A bromélia se encontra... É muito bonita, mas linda. Infelizmente nesse sentido... É linda, mas ali se encontra o Aedes aegypti também, a larva do Aedes. E acumular água não tem jeito. Então tem que eliminar aquela água ali da bromélia. Tem que eliminar aquela água da bromélia. Então tem um cuidado, né? Como o jardim deveria ser um cuidado diário, né? Até porque para contemplar as flores, essas coisas, é importante também que se observe isso daí, né? Acredito até que a bromélia vai ficar mais bonita. Tá certo. Então, lixeiras, pneus, que já é uma preocupação há muito tempo, que pode... Qualquer tipo de situação que possa acumular um pouquinho de água que seja, representa risco, né? Esse ano foi recolhido, assim, uma quantidade bem significativa de pneus, né? A Secretaria de Obras nos auxiliou, assim, em vários pontos, né? A gente conseguiu uma quantidade de recolhimento de pneus assim incrível. Na ação da Consciência Limpa, então nem se fala. Foi incrível, assim, coisas que a gente não imaginava, locais que a gente não imaginava que ia ter pneus, né? As pessoas jogaram ali, parece até que caminhões pegaram e jogaram pneus assim à beira da rodovia, descartaram, e aí então se conseguiu assim um resultado bem legal, né?
Muito bem, então a população pode e deve ser parceira da vigilância sanitária. Se você receber a visita de um agente, né, receba-o bem. Ele está ali preocupado com a sua saúde, com a saúde da sua família, dos seus vizinhos, da sua comunidade. Então, seja um parceiro, auxilie, né, abra sua casa, não tenha medo nenhum. Eles estão para orientar, não estão para multar ninguém, né, Evandro? Não. É justamente de orientação para que ninguém fique doente ali. Né? A questão toda é prevenir para não precisar remediar, né? Porque o remédio para se tratar esses problemas do Aedes ainda tem estudos ainda que o Aedes aegypti também passa para a pessoa a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença terrível, extremamente terrível, porque ela vai mexer no sistema neurológico, e aí mexeu com a cabeça do ser humano, a coisa já não é mais tão simples, né? Então, dores horríveis. Então, esse é o trabalho. Prevenir e para não precisar tomar medicamentos, né? E deixar para tomar medicamentos quando realmente precisar, e não por causa desse mosquito. E se você não estava em casa quando recebeu a visita, vai ter lá um folder, vai ter um terminho lá dizendo que eles estiveram lá. Você querendo receber a visita, a pessoa pode ligar para você e dizer, olha, estou em casa em tal horário, por favor, né? Também é possível, também né? é possível, claro. Também é possível. Dentro das nossas limitações ali, a gente nunca se negou de fazer visita, bem pelo contrário, né? Nós ali somos um ambiente de conhecimento, né? Então a gente, sempre que pode, a gente vai passar o conhecimento para quem precisa, para quem necessita. Esse é o nosso trabalho, prevenção, né? Muito bem, então água acumulada em qualquer tipo de recipiente, por menor que seja, uma casca de ovo está sendo usada como exemplo, só para ver como é fácil, vira um criadouro então do mosquito, e elimine essa água, né? O jeito é eliminar ela. Eliminar a água e o recipiente. Recipiente, né? Também, claro. E o recipiente. Às vezes com uma sacolinha, né, plástica, você passa por dentro do seu pátio e chega no final ali que você fez, minuciosamente, você enche aquela sacolinha de recipientes que você dizia assim, não, mas não tem nada aqui dentro do meu pátio. E tem. E tem. Principalmente, às vezes, inclusive nós mesmos dizemos, não, mas o meu pátio está limpo, está tudo certo. Não, mas dá uma olhadinha, vale a pena. Vale a pena, isso daí vai ser postos de saúde com menos pessoas, né? E às vezes deixando aquilo ali para quem realmente precisa, para quem está com uma doença mais grave, né? Isso é muito importante. Esse é o nosso trabalho, né? Para que as pessoas não fiquem doentes. Essa é a nossa função. Tá certo. Então, essa preocupação em relação ao mosquito Aedes aegypti, que causa aí, além da dengue, né, o zika vírus e a chikungunya, e as doenças, então, como a síndrome de Guillain-Barré, que é pavorosa, né, e qualquer uma dessas doenças. E o cuidado é simples, então, não deixar a água parada de forma nenhuma, né, Evandro? Então, se você receber visita, receba bem. Não recebendo a visita, hoje mesmo, faça uma inspeção ali no seu pátio, bota a família junto para dar, cada um tem às vezes um olhar diferente sobre uma situação, né? Então bota a família ali para vamos dar uma inspecionada, cada um inspeciona um canto, cada um é responsável. Vaso sanitário, vai ficar mais tempo fora, água sanitária e tampa fechada. Verifique a sua caixa d'água, alguém que tem segurança, que pode dar uma verificada lá no seu sótão, lá, verifique se ela está tapadinha, como é que está a situação, até porque aquela água você ou está consumindo, está utilizando de alguma forma, daqui a pouquinho também é um grande problema, né? Então vale a pena, a sua saúde com certeza agradece. Mais alguma informação, por favor, fiquem à vontade. A única coisa que eu reforço é a questão dos entulhos, né, para a questão do escorpião, né? Nós temos problemas do escorpião também, que pode ocasionar, pode trazer problemas, né? Então o segredo é eliminar entulhos, né? Qualquer cantinho de casa, às vezes tem aquelas tábuas velhas, tem aqueles tijolos, né, que estão ali misturado com terra, né, com algum tipo de madeira. Então tentar eliminar, tentar proteger aquilo ali, fazer uma proteção melhor, né, que isso aí vai ser de grande benefício para a família que está ali, para os vizinhos e para a própria sociedade de Teutônia, né?
Só uma curiosidade minha agora, até no ar ainda, mas a lagartixa, eu tenho percebido assim na minha vizinhança uma infestaçãozinha de lagartixa lá. Tem alguma coisa Que também bom. de problema? E que bom, É, por mais lagartixas nesse mundo. tem bastante. Elas inclusive, elas consomem o escorpião. A né? gente, inclusive, já se tornou amigo delas, É. porque É. ontem, ainda saindo de casa, no muro de casa, minha filha do lado de fora disse, pai, ele tem uma, ó. Ela é Então, muito em boa. Tudo Ela é, que é lugar. ela elimina, ela é nossa, ela é Ela nossa não parceira. representa problema, então. De hipótese nenhuma. Feliz por isso, porque já me tornei amigo delas lá Com dentro da minha certeza. casa. Quando eu vejo tem uma, eu deixo ali. Viva as só amiguinha. lagartixas, né? É, fazem uma sujeirinha um pouquinho, mas não Isso. tem problema nenhum. A gente Não. limpa, não tem estresse, né? Isso aí. Tá certo, então. Eu tive o prazer de receber neste primeiro jornal do ano de 2019 o coordenador da Vigilância Sanitária, Evandro do Canto Borba. Obrigado pela participação, Evandro, sempre convidado. E o alerta à população fica sempre, né? É isso aí, a gente agradece, né, o convite, né, a oportunidade, né, porque o rádio ele sempre vai chegar onde os outros veículos não chegam, por incrível que pareça. Eu acredito muito nessa comunicação. Tá certo. Muito obrigado. Sempre convidado nesse ano aí. Somos parceiros. Fiquem sempre à vontade em usar o espaço. Qualquer informação, o espaço é de vocês. E as agentes de endemias também. A Guahira. Obrigado pela participação, Guahira. Isso, eu que agradeço, muito obrigada. E fico alerta, então, a toda a população, né? E é um trabalho que é cotidiano, é todos os dias, né? E muito obrigada. Tá certo. E também a Maiara. Obrigado, Maiara, pela participação. Sempre convidado. A gente que agradece então pelo espaço e a gente conta então com a colaboração de todos, né, nessa causa. Sem dúvida. Bom trabalho para você sempre e um feliz 2019 mais uma vez. Obrigado, bom dia.